A paz do Senhor, meus amados. Hoje eu gostaria de trazer uma mensagem para vocês que se encontra no livro de João, no capítulo 8, no versículo 44. Aqui no contexto bíblico, nós vemos o Senhor Jesus dando uma resposta para os seus opositores. O Senhor Jesus, por onde andava, sempre tinha aqueles perseguidores que se opunham à mensagem que ele trazia, as boas novas. E essa mensagem encontra-se aqui no livro de João, capítulo 8, versículo 44. Diz o seguinte: Vós tendes por pai o diabo, e quereis satisfazer os desejos de vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio e não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Aqui o Senhor Jesus está dando uma resposta para aquelas pessoas que eram contra a sua doutrina. Aquela mensagem confrontava o mundo naquele tempo. Trazia discussões, discórdias, e ali, naquele tempo, as boas novas, o Senhor Jesus foi completamente rejeitado. E trazendo para os nossos dias, nós vemos a mesma coisa, o Evangelho sendo rejeitado, porque a palavra de Deus ela confronta ao sistema desse mundo. E muitos são aqueles que perseguem, aqueles que defendem a palavra de Deus, que proclamam as boas novas. E aí nós vemos esse confronto. Pessoas que rejeitaram o Senhor Jesus, a sua doutrina, e acabaram fazendo uma aliança com o diabo, com o Satanás. Pasme, mas isso é verdade. Há pessoas que rejeitam a Deus, rejeitam a sua palavra e fizeram uma aliança com o mal. Aqui no livro de Mateus, no capítulo 10, versículo 32. Mateus 10, 32 e 33. Aqui o Senhor Jesus ele fala o seguinte: Portanto, todo aquele que me confessar diante dos homens, também eu o confessarei diante do meu Pai, que está nos céus. Mas aquele que negar diante dos homens, também eu o negarei diante de meu Pai, que está nos céus. Certamente, a pessoa que rejeita a palavra de Deus e que tem uma aliança com Satanás, creio, mas existe esse tipo de pessoa, e são muitos que fizeram uma aliança com o diabo, rejeitaram a luz, rejeitaram a Deus e preferiram servir as trevas. Satanás, ele é o pai da mentira. O intuito do diabo aqui na terra é matar, roubar e destruir. Toda maldade que nós vemos aqui nesse mundo tem como origem o próprio diabo. Eu não entendo como uma pessoa é capaz de fazer uma aliança com o mal, de honrar aquilo que o diabo profere, mentiras, maldades. Ele é o inimigo das nossas almas, ele é inimigo de Deus. Ele foi expulso dos céus por causa da sua rebelião. E todos aqueles anjos que Satanás enganou quando esteve lá no céu foram amaldiçoados. E seu fim será o lago de fogo que arde com enxofre. E todos os seguidores
irão para lá, certamente, porque preferiram dar ouvidos à voz da mentira, do engano, da maldade. Os frutos na vida dessa pessoa, com certeza, é a mentira, a enganação, a maldade, o pecado. Porque elas andam nas trevas, estão sendo enganadas, vivem na mais absurda cegueira espiritual. Como pode uma pessoa rejeitar o Filho de Deus, aquele que morreu na cruz pelos nossos pecados, aquele que nos amou, aquele que veio para nos salvar dos nossos pecados? Ele se fez, o Senhor Jesus, a Bíblia nos declara que ele se fez maldito, porque ele morreu no nosso lugar. Malditos seremos nós, homens pecadores, cheios de falhas e erros. E ele, assumindo morrer no nosso lugar, se fez maldito. Então, eu não entendo como um ser humano é capaz de declarar que tem uma aliança com o mal. Nem tudo nós podemos falar aqui, nessa mensagem, mas são horrores o que uma determinada pessoa que fez essa aliança com o mal, o que ela declara na sua mensagem. Eu não consigo entender. Certamente essa pessoa será rejeitada e não terá parte com Deus nos céus, se ela não vir a se arrepender. Porque enquanto ela estiver viva, ela ainda pode ser salva, ela ainda pode alcançar o perdão de Deus. Mas é lamentável, eu não consigo entender, sinceramente, como uma pessoa em sã consciência tem a capacidade de se declarar inimiga de Deus, onde ela deu ouvidos e preferiu servir ao inimigo. É muita coragem, porque é a mesma coisa que você está confrontando a Deus com o seu erro, com a sua vida pecaminosa. O Senhor Deus, Ele é bondoso, Ele é amoroso e só quer o nosso bem. Então, que essa pessoa possa se arrepender, porque certamente ela será rejeitada por Deus e o seu lar, por toda a eternidade, será um inferno. É para lá que essas pessoas que rejeitam o Senhor Jesus, é para lá que elas irão habitar e viver por toda a eternidade. O que eu tinha para trazer para vocês, a mensagem de hoje, é sobre isso. Pensem bem, a que Deus vocês estão fazendo alianças, a que Deus vocês estão servindo, porque nós vemos muitos vivendo já uma grande cegueira espiritual. Seus corações estão sendo enganados, seus olhos estão tapados para a verdade do Evangelho. Infelizmente, é lamentável, mas certamente eles pagarão um alto preço com a própria vida. Serão rejeitados pelo Senhor e habitarão para sempre no inferno. Que Deus abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E graças a Deus.